Olá a todos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal, mais uma edição do Sabadinho Podcast. Um abraço a você de qualquer lugar de Manaus, do Amazonas, do Brasil e, por que não dizer, do mundo, hein? Bom, em mais uma entrevista aqui hoje, a gente recebe mais um pré-candidato nas eleições aqui para a cidade de Manaus, capital do Amazonas. Portanto, você que já é um eleitor, você que já é um morador, é um manauara, seja de coração mesmo, seja no sangue, muito obrigado aí pela sua audiência. Olha, o meu convidado de hoje é até mesmo, pode dizer, ele gosta de dizer, eu tô meio aposentado, mas nada, pela voz vocês já vão perceber, né? É uma fera, um grande comunicador, um empresário e já tem aí, né? Ele é conhecido e reconhecido já na política, já foi vereador aqui da cidade de Manaus, tem uma boa, uma linda história e é também, mais uma vez, pré-candidato. Então hoje a gente vai conversar aqui com Wilton Lira. Tudo bem, Marquinhos? Rapaz, tá tão bom que se melhorar, melhora, né? E aí conversar literalmente com um colega. Pô, você disse que tá meio aposentado da comunicação, mas nunca deixou de... A gente ainda tem um gostinho, né? 20 anos já se passaram, 20 anos. Beijo, caraca, né? Opção aí, marcou muito, Rádio Cidade, Rádio Amazonas, as Praças Iluminadas. Praças Iluminadas. Sim, E, rapaz, eu gostava, o Jorge Aragão nas Praças Iluminadas ali. Muito bom. A época da Praça Iluminada era comigo, o Klinger, Leide Maia. Isso. Né? Foi o início da Rádio Amazonas, da Rádio Amazonas FM. Amazonas FM. Eu passei por lá ali, um pouquinho, ainda peguei ali Amazonas FM. Aí a gente deu uma volta ali pelo Amazonsat também, fazendo algumas coisas pela rede amazônica, mas enfim, a comunicação já está dizendo, é até uma redundância, mas é a arte de se comunicar, eu acho que a gente precisa se comunicar realmente. E aí eu recebo você agora como um pré-candidato, mas antes de a gente chegar nessa pré-candidatura, né, a gente sabe que você já tem uma história. E eu queria que você compartilhasse também um pouquinho com os nossos telespectadores aí. Você já foi vereador, você tem projetos lindos e maravilhosos. Vamos passar um pouquinho também, mas primeiramente da história, né? Não o nosso pré-candidato, mas a pessoa. Como é que você chegou na questão política aqui em Manaus? Eu tive uma amizade ainda mantenho uma amizade muito grande com o grupo da Samel, do Pro Saúde, que eu sou muito amigo, né? Ricardo, Irã, o doutor Luiz Fernando, que nos deixou algum tempo atrás, né? E assim, a minha primeira passagem pela política foi graças a esses amigos que eu tenho há mais de 24 anos, né? E que eu tenho um carinho assim, todo especial. Né? Muito bom. Aí você veio por essa amizade, rapaz, você é um grande comunicador, tem que entrar na política também, você fala bem e tal, tem boas ideias. E aí você chegou a ser vereador, foi no pleito de período... 2008 a 2012, né? 2008 a 2012, isso, exatamente. Né? Amazonino, o eterno Amazonino, prefeito de Manaus. Prefeito de Manaus, e eu entrei na política. Entrei porque eu participava das ações sociais, do Pro Saúde, e isso aí deu uma alavancada na minha campanha. Foi tua primeira, se foi sua primeira campanha ou você já vinha antes? Minha primeira campanha. E já deu certo ali. Primeira campanha. Agora, a gente costuma dizer o seguinte, você como já teve um mandato, você não é marinha de primeira viagem, não tá aqui como caiu de paraquedas, como você diz. Você teve projetos, teve leis, uma contribuição muito boa para a cidade de Manaus. Eu queria que você falasse aí, pelo menos assim de uns dois, três projetos muito bons. O que virou lei e realmente fez com que a cidade pudesse ficar um pouquinho mais bela, mais desenvolvida. Então vamos começar por aquelas palmeiras, né, que nós tínhamos em Manaus. Aquilo ali me irritava. Eu já ia achar que você disse, aquela palmeira foi ideia minha. Eu falei, pelo amor de Deus. Aquilo me irritava. As palmeiras, né? Tem nada a ver com a Manaus. Você mora no Amazonas, Manaus, com a maior biodiversidade, uma floresta amazônica. Linda. Aí você gasta milhões e milhões de reais trazendo palmeiras outro clima, né, para colocar, para fazer o paisagismo de Manaus. Eu disse, não, vamos ter que fazer uma lei para proibir isso aí, né? E foi aprovada uma lei que hoje a Prefeitura Municipal ela é obrigada a usar o nosso bioma. Hoje nós temos os IPs na Avenida de João Batista. E no período ali que a flora fica linda. Poucas pessoas sabem, mas é uma lei minha, né? Aquilo foi tratado direto com o Amazonino. Assinatura de hoje. Isso, aí com a indicação também da Dona Marise, né? Eterna Dona Marise, irmã do Amazonino, que deu a sugestão, e o Marcelo Dutra, que era secretário de Meio Ambiente, ele implantou esses IPs que hoje, quando floresce, deixam Manaus muito mais bonita, né? Nós estamos também aí já mês de maio,
mães, e você também fez um projeto muito importante aí, né? A gente pode falar do canguru? Sim, o projeto Mãe Canguru. Mãe Canguru. Mãe Canguru, né, que foi implantado na maternidade Moura Tapajós. É bom deixar bem claro, nós fomos a segunda cidade do Brasil. Né? Do Brasil. Isso. São Paulo foi a primeira? A implantar o projeto Mãe Canguru, que hoje salva muitas vidas, né? As pessoas precisam pesquisar um pouquinho o que é o projeto Mãe Canguru para entender a necessidade dele de se salvar as crianças prematuras. E isso aí eu tenho uma felicidade muito grande, né? Bom, Wilton, você foi literalmente, a gente já é mordidinho pela mosca e tal da política, tem aquela história toda, mas agora você vem como um pré-candidato e mais uma vez agradeço aqui por você estar aqui. Você vem como pré-candidato, o que te fez assim, dizer assim, não, vou mais uma vez e vou tentar lá, vou colocar o meu nome à disposição. O que te levou a ser hoje um pré-candidato? Eu sou de Manaus, né? E o que a gente vê os problemas hoje da cidade. Manaus é um caldeirão de problemas, né? E nos últimos 10 anos você vê uma cidade de Manaus na UTI, né? São ruas esburacadas, nós não temos mobilidade urbana, nós não temos um transporte coletivo decente, nós vivemos na maior bacia hidrográfica do mundo e não temos água. Não temos água tratada em muitos bairros. Como é que tu explica isso com o pessoal de fora? Sim, aí, então são situações como essa que levam a gente a entrar na política, né? Eu ouço muitos comentários que nós temos a pior Câmara Municipal que passou por Manaus. Você acha que esse pleito agora, essa gestão, perdão, essa legislatura, melhor dizendo, né? O pessoal que estão hoje, você acha que essa é a pior de todas de Manaus, na sua concepção? As duas, essa e a anterior. A anterior. Se escapa, nós temos bons políticos, né? Mas no geral... Sim, mas quando se trata de política, é voto. Não interessa se tu tem 10, tu teve 5, se tu teve 3. É uma decisão política. Perfeito. E os vereadores precisam entender a responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade, o político, um vereador, a responsabilidade dele com a cidade de Manaus é muito mais importante do que um deputado estadual. Sim. E o impacto nós estamos direto em uma capital. Então hoje se pensa muito no eu e se esquece do coletivo, né? Então as pessoas precisam mudar a questão de votar, porque você passa a sofrer durante 4 anos. Eu saí de casa hoje, abri a torneira para tomar um banho e não tinha água. Não é? Então, isso aí é uma consequência que vem todos os dias. Todos os dias. Todos os dias o cidadão tem um problema ali. Quando não tem mais de um. Sim, então aí você vê a importância do que é o parlamento municipal. Sim. Né? O prefeito faz o que quer, né? Uma Câmara Municipal omissa. Né? Nós temos uma Câmara Municipal omissa. For tratar dessas questões aqui, nós vamos levar... Eu tenho uma pergunta que eu sempre deixo lá pro finalzinho, mas já que a gente está falando desse assunto aqui, deixa eu colocar logo agora. Hoje, de 1 a 100%, quanto por cento você acha que deveria mudar a Câmara Municipal? Eu acho que a Câmara deva mudar uns 60%. 60%? Então tá bom, eu achei que você fosse... Não, eu já tive 60%. Convidado aqui que falou em 99%. Não, você não pode generalizar. Não, nós temos bons parlamentares, nós temos bons políticos dentro da Câmara Municipal. E existe também uma questão muito interessante que às vezes a população não consegue entender, às vezes, que, por exemplo, a pessoa até tem bons pensamentos, tem boas ideias, bons projetos, mas se ele não tiver ali uma aliança muito boa, nada dele vai passar. Não funciona. Não adianta você ter bons projetos, boas ideias, se ninguém aprovar. Isso é a política. É a política. É o parlamento, né? É a arte do convencimento. Né? Mas quando você tem uma Câmara Municipal com vereadores que têm uma outra visão parlamentar, uma outra visão de amor à cidade, aí as coisas fluem. É aquela situação que a gente fala, existe a situação e a oposição, mas a gente tem que ser mais cidadão. Sim. Independente se você está contra ou a favor, né, do executivo, mas você tem que pensar nos projetos que venham realmente ajudar a cidade. Seria mais ou menos assim. Eu fui vereador com o Zé Ricardo em oposição, Marcelo Ramos em oposição. Duros, né? Isso aí em oposição foi uma administração dura para o amazonino. Mas quando vinha projetos coerentes para a cidade, votavam. Então, é esse equilíbrio que nós temos que ter dentro da Câmara Municipal. Ser vereador é uma responsabilidade para todos.
Vamos falar hoje aqui, você faz parte de um grupo, né? Eu queria que você falasse do seu partido. O partido já tem pré-candidato a prefeito também, fica à vontade aí. Sim, o Roberto Cidade. É o pré-candidato a prefeito. É o nosso pré-candidato a prefeito. Assim, eu me impressionei, o primeiro contato que eu tive com o Roberto Cidade, a maneira, o trato dele, com a questão da cidade de Manaus, as ideias. É um cara novo, né? Então eu acho que é isso que Manaus está precisando. Eu acredito muito na vitória do Roberto Cidade, muito, né? Se falava muito, assim, você que já tem uma história aqui por Manaus, se falava muito em ação conjunta, ou seja, quando você tem o município e o estado trabalhando juntos, há a possibilidade de melhorar não só o estado, principalmente a capital, né, ou a cidade ali. E ele tem como base de apoio o governo do estado, né? Sim. Isso aí viria a ser uma força maravilhosa, né? Tem que ter essa ação em conjunta. Você tem de todos, né? Você tem uma cidade de Manaus que são muitos problemas com arrecadação pífia, né? Se você pegar a arrecadação da cidade de Manaus e comparar com a do estado, é coisa minúscula, né? Então você tem que ter esse trabalho em conjunto. Independente de situação partidária, tem que ter esse trabalho em conjunto. E é importante, mesmo porque o Roberto Cidade é um presidente da Assembleia, é do grupo do governador Wilson Lima, né? Isso aí é importante. Nós vamos desfrutar de coisas boas que Manaus precisa. Articulado você ou seja, você já tem lá, já passou por lá, sabe como funciona aquilo tudo ali. E o que te motivou especificamente agora, assim, de assim, vou lá. Essa é a palavra, assim, a pergunta que eu gosto sempre de fazer a todos os pré-candidatos, assim. Nesse momento, você como pré-candidato, o que mais te motiva? É aquilo que eu coloquei, os problemas de Manaus. Muitos problemas. Eu tenho filhos em Manaus, eu tenho imóveis em Manaus, eu tenho empresas em Manaus, né? E sei a dificuldade do dia a dia. Perfeito. Eu vou colocar aqui para você, eu trabalho na área de açaí, eu tenho uma fábrica de açaí. Eu levei 4 anos para regularizar essa empresa só com as questões do município. Só do município? Só do município. Como é que você pode ser empresário, um microempresário, um pequeno empresário na cidade de Manaus? Ser empreendedor é complicado. Ser empreendedor é muito difícil. Quando o teu pior inimigo é o município. Deveria te ajudar. Você, para receber uma licença, você passa 1 ano. É difícil. Então, nós estamos gerando emprego, nós queremos gerar emprego. Então, vamos entrar na política, precisa mudar. Implube precisa mudar. O Implube hoje é o maior obstáculo para qualquer contador. Então, precisa ter um representante lá dentro. Perfeito. Bom, sobre bandeiras, a gente sempre conversa aqui, sempre tem uma pessoa que representa os empresários, alguém educação, saúde, enfim. Você hoje vem como um pré-candidato, tem alguma bandeira específica, justamente essa questão, tentar não ter tanta burocracia como existe hoje para o empresário, o microempresário, ou tem outras formas também que você tem outras bandeiras que você gostaria de falar? Não, a minha bandeira é a cidade. Interessa, seja qual for. Legislar, fiscalizar. Legislar, você tem que legislar para a cidade. Para a cidade. Olha, eu fui causa animal. Manaus foi a segunda cidade que teve uma lei em defesa dos animais que é de minha autoria. Eu poderia muito bem hoje utilizar a causa animal para ir pegar voto, mas não quero. A gente quer muito aí. Sim, porque sim, entendi. Quando se fala em causa animal, se fala só em proteger um cachorro e um gato. E a causa animal é uma questão ambiental. É uma questão de saúde pública. Verdade. Né? Então você tem que agregar tudo isso ao seu mandato. Perfeito. Então, a minha bandeira é a cidade de Manaus. Eu não sou vereador só de um foco. Eu não posso defender só uma categoria. Eu tenho que fazer o trabalho para minha cidade, tá? Trazer conforto, resolver os problemas da minha cidade. A gente sabe que nesse momento também nós temos pessoas aí que tá lá no bairro, tá na comunidade, deslocamento está complicado. Você falou sobre essa questão de deslocamentos. Já ouvi políticos falando também de se usar os nossos rios também para isso daí. Você tem algo assim a falar sobre essa questão do transporte, o transporte coletivo, por exemplo? Mobilidade urbana, né? Nós não temos mobilidade urbana. Porque quando você fala em mobilidade urbana, você fala só em transporte. Não, mas tem calçada, é uma mobilidade urbana, né? O teu dia a dia é uma mobilidade urbana. Você pega hoje questão de transporte público. Você tem 6 mil mototaxistas rodando na cidade de Manaus.
Você tem 5.000 Uber rodando na cidade de Manaus. Quantos ônibus você tem para fazer o transporte de massa? Você tem que tirar veículos de dentro da cidade, colocar o transporte de massa. Não houve investimento. Nós não temos investimento. Nós não temos novas estradas, nós não temos novas ruas. Então, é um caldeirão. Esse é o maior problema hoje do município. É a questão de mobilidade urbana. Quantas horas você gasta do centro na saída do seu trabalho para chegar até a sua casa na Zona Norte? Se perde muito. Umas 2 horas. Aí você calcula a ida, volta, espera. Sim, a questão de custo do seu combustível. Né? E aí a gente já passa por outra fase também, né? Que a gente vê muito, e principalmente agora, graças aí às redes sociais, que é a liberdade das pessoas poderem também se manifestar com responsabilidade, é claro. Mas a gente vê, por exemplo, muitas questões da falta de segurança que as pessoas passam justamente também aqueles que já sofrem 2, 3 horas para pegar um transporte coletivo. Sim, é a questão de segurança, é a questão dos acidentes. Nós não temos... Manaus virou uma cidade que você faz o que você quer. Por que é tão difícil fiscalizar em Manaus? Eu já ouvi muita gente falando isso. Por que é difícil? Você vê muita gente fazendo barbaridade no trânsito, a gente não vê a fiscalização. Quantos radares você tem em Manaus? Com os novos agora? Ainda não tem nenhum. Pois é. Aí ainda vai ser precisa. Para uns vai ser ruim, para outros não. Para mim, tá normal. Eu procuro andar dentro da lei. Pegue nos horários de picos da cidade, quantos guardas de trânsito você vê nas esquinas para controlar os engarrafamentos. Aí fica complicado. Mas dê uma volta às 6 horas da manhã, lá na feira da Manaus Moderna, que está lá os azulzinhos multando quem está carregando de carga e descarga dos seus carros. Nós não temos estacionamento. Então a prefeitura se preocupa muito em arrecadar, mas se esquece de fiscalizar e educar. Quantas propagandas nós temos, quantas campanhas publicitárias você já viu feitas pela Prefeitura de Manaus em relação à fiscalização de trânsito? Nenhuma, não existe. As únicas propagandas que você vê é mostrando obras, assim, entre aspas, que o prefeito está fazendo. São obras de promoção pessoal. Responde o seguinte, a gente está você especificamente, né? Está na pré-campanha, né? Ainda mais a gente sabe que a pré-campanha é uma campanha onde você não pode explicitamente, é claro, né, fazer o que deseja fazer quando for um candidato. Mas, assim, nesse teu dia a dia, você já faz reuniões, dia a dia, você já conversa com os amigos. Como é que está aí a tua aceitação, juntamente com as pessoas do dia a dia e da tua convivência, seja no trabalho, no lazer, por onde você está passando? A gente tem a campanha de vereador é a campanha mais difícil que tem aqui, é a campanha municipal. Você chega no seu bairro, você encontra 4, 5 candidatos lá. Você pede voto hoje, amanhã você já não tem esse voto. Já tem outro. Então fica assim uma incógnita, né? Você falar em eleição. Eu vou ser eleito. É muito difícil. Não, tem até uma história que você vai lá, chega lá, pedir o voto, vai lá conversar com um cidadão lá e tal, amigo seu, vizinho. Aí ele disse, poxa, rapaz, se tivesse vindo aqui antes, olha, não é que o meu primo, meu amigo, o compadre, alguém lá também é candidato. Sim. E tem bastante, né? São bastante candidatos. Bastante. O pessoal até fala, você só pode pedir, quando a legislação deixar, né? Ou seja, pedir o voto, em Manaus, né? As outros não, estadual, federal, você tem todo um estado para você percorrer. Sim. Mas realmente, você como já foi um vereador, é uma eleição muito dura. Muito difícil. Muito dura. Muito difícil. Muito difícil. É a campanha mais difícil que tem, é a campanha de vereador. Você é daquele que diz aí, que o pessoal fala que se não gastar sola de sapato... Você tem que gastar, você tem que conversar, fazer visitas. Argumentar. Argumentar. E nos últimos 30 dias, aí você coloca em prática aquilo que você programou ao longo do ano. Você acha assim, né, eu te perguntei essa questão da tua convivência, conversando com as pessoas, você acha que hoje, assim, a população, especificamente de Manaus, está um pouco mais esclarecida, ou seja, já procura saber realmente quem é aquela pessoa, já está começando a entender que não adianta vender o voto, porque são 4 anos de sofrimento, estão mais esclarecidos, você está melhorando? Você tem um grupo de jovens que veio para mudar. São mais pensantes, né? São mais pensantes, né? Então já é uma filosofia totalmente diferente. Aquela campanha que se fazia de comprar, de dar o rancho, isso está morrendo. A ideologia política
eu acho que está ficando um pouquinho para trás. Os jovens é que vão decidir a eleição esse ano. A moçada que está disposta a ir lá. Sim, já tem outras ideias. Para ele chegar com dinheiro, der para ele para... Não, né? Já tem... Está jogando dinheiro fora. Sim, já tem uma outra filosofia. Então, já uma outra preparação política. Já tem algo preparado para a juventude, mas já tem algo preparado assim para conversar com essa juventude, com essa moçada. Porque eleitor tem no geral, né? Você vai ter momentos que você vai ter reuniões, por exemplo, o pessoal da melhor idade, você vai ter pessoas de segmentos, né? Já dizer determinados segmentos, e tem essa massa aí que é a moçada jovem, os estudantes, essa moçada toda que já está querendo, já é um pessoal mais ligado, né? Como você falou, né? Tem pessoas que estudam até as leis, sabe mais do que o candidato. Tem gente chegando lá prometendo muitas coisas que nem o prefeito pode fazer e ele acha que pode fazer. E essa moçada não, ela já está mais... Eu acho que o próximo prefeito, ele tem que pensar muito na questão do emprego aos jovens. Nós temos muitos jovens desempregados hoje, né? Temos jovens que saem hoje com o seu diploma da faculdade, estão desempregados. Eu tenho filhos jovens, converso com eles, tenho amigos jovens, converso com eles, então a gente sente esse problema. Então hoje é geração de emprego. O jovem quer emprego. Isso aí influencia até na própria aposentadoria. Exatamente. Até na própria aposentadoria, né? Que é uma carga tributária que nós vamos ter que pagar lá na frente. Então, é geração de emprego aos jovens. Tá? Hoje, que o próximo prefeito tem que se preocupar com isso. Arranjar locação para colocar os jovens para trabalhar. Tem que ter geração de emprego em Manaus. Eu ouço muito essa moçada jovem, às vezes a gente participa assim, de algumas rodas, conversando com eles, e eles falam muito, mas você fala muito do primeiro emprego do jovem. Quando a gente vai lá, o cara quer experiência. Como é que o cara vai ter experiência se ele está indo agora para o mercado de trabalho e tal? Mas existe uma precariedade, né? Também muitas empresas falam muito, e você como empresário também, quando você vai contratar e falta capacitação. Hoje, você tem emprego no Distrito Industrial? Bastante. Falta capacitação. Tem alguns cursos que hoje já se tornaram supérfluos. Você vive... Tá tudo obsoleto. Numa roda rápida hoje, né? A tecnologia, a informação é muito rápida. Então nós temos muito emprego, mas falta a preparação, a qualificação profissional. Você pegue um morador da Zona Norte, para pagar um curso de 3, 4, 5 mil reais, sem condição. Qual é a família que vai pagar? Então, é isso aí quando se fala em geração de emprego, essa qualificação profissional, esse trabalho que o próximo prefeito tem que fazer. É isso. E é uma das coisas que automaticamente eu vou defender lá dentro da Câmara Municipal, se assim eu for abençoado com o mandato, né? Legal. A gente está nessa pré-campanha aí, mas é uma das bandeiras que eu pretendo colocar. E conversando assim, a gente sabe que Manaus são várias culturas dentro de uma certa cultura, né? Você vai na Zona Leste, o pessoal tem uma certa carência, você vai na Zona Norte, tem uma certa carência. Existe aquela carência comum de todos, mas existe aquelas questões específicas, já? Você já passou por essas situações assim e sabia o seguinte, por exemplo, na Zona Leste, não adianta lá você chegar na Zona Leste e falar de algo que não vai satisfazer a vontade lá da população. Você encontra essas questões assim, são projetos específicos para determinadas áreas? Você tem que... Eu entendi bem na parte cultural. Sim. Né? Na parte cultural. Você chega na Zona Norte é uma coisa, Zona Leste é outra. Né? Você chega no Educando já é outra coisa. Você tem que adaptar tudo isso à sua campanha. Né? A cultura é o maior tesouro de qualquer cidadão. É a história. Eu acho que nós nos perdemos na nossa cultura. Né? Nos perdemos. Eu vi nesses últimos 3 meses ela fluir novamente, mas nós estamos perdendo a nossa identidade cultural. Eu quis conversar contigo, apesar de não ser assim como você falou, né? Ou seja, não é uma bandeira específica, mas a gente vem de um período agora, estamos entrando agora mês de junho, julho, e a gente vê, por exemplo, manifestação cultural no geral. Sim. E um professor, inclusive ele estava falando disso, ele disse, nossa, questão de danças, questão cultural. Existe dança que a gente não vê mais aqui na cidade de Manaus, a gente não vê, o pessoal tá perdendo, a tal dança do cacetinho que ninguém ouve mais falar. Não tem mais, né? Determinadas outras e tal, meu Deus, do gambá, enfim, são várias coisas. E é difícil você ver isso tudo, né? Eu te perguntei isso porque a gente sabe que nesse momento também existem pessoas que são muito ligadas à cultura, né? E não precisa
literalmente escolher um pré-candidato que tenha, é a bandeira da cultura, mas um pré-candidato que tenha preocupação com Manaus como um todo. Valorizar a cultura. Tudo que é nosso ali. De Manaus. Sim, exatamente. De Manaus. Reúna todos os artistas que hoje trabalham com a nossa questão da nossa cultura. Quantos são chamados? São poucos. Os eventos culturais que a prefeitura promove em Manaus são atrações nacionais. Ganham milhões e milhões, né? Enquanto os daqui tem que conviver tá com um pratinho, com um copinho na mão para ser colocado as moedinhas, né? Então isso aí é a valorização cultural. Você acha que tudo que se foi criado agora, nessa gestão atual, muitas coisas ali tipo exagero, é muita coisa, fizeram um circo grande, mas na realidade não está beneficiando diretamente realmente quem deveria beneficiar? Eu coloquei isso ainda há pouco, né? Se trabalhou muito a imagem do prefeito. Entendi. Né? Político. É o prefeito. A imagem tem que se trabalhar, a cultura é do prefeito. Para ele galgar alguma coisa mais lá na frente. Né? Mas, se Deus quiser, aí o povo vai dar o troco esse ano aí. A gente vai colocar ele no devido lugar. O Wilton Lira, senhoras e senhores, nosso pré-candidato. Calma que não terminou, não. Agora é o seguinte, Wilton, aqui nessa câmera aqui, ó. Eu vou te dar aí um tempinho, eu sempre faço isso com os nossos convidados, para você agora convencer eles, nesse momento, primeiramente, a assistir todo o nosso podcast, porque aí ele vai poder conhecer um pouco mais, né, da tua história aí, as tuas ideias, projetos maravilhosos que você como já foi vereador, que você já implantou na cidade e traz benefício hoje para a população. Queria que você convencesse agora aí o nosso telespectador. Gente, quero pedir aí o apoio de vocês nessa pré-candidatura, não só a mim também, como o meu pré-candidato a prefeito Roberto Cidade. Foi tratado aqui da questão de jovens, que é uma das minhas preocupações, com a questão de geração de emprego. Você, mãe e pai, que não pode pagar um curso profissionalizante para o seu filho, para tornar ele qualificado profissionalmente para um bom emprego, você pode acreditar que essa é uma das bandeiras que eu vou estar defendendo lá na Câmara Municipal. E também é um pessoal da causa animal, tá? Já tive 11 cachorros, hoje dentro da minha casa são 5 animais, e é uma coisa que está dentro de mim, a questão ambiental. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter um parceiro lá, tá? Eu não sou defensor da causa animal um todo, eu sou defensor da questão ambiental, de toda a cidade. E quero contar aí com esse apoio de vocês, e conheça mais um pouco da minha história, tá? Como vereador que eu já fui em Manaus. Boa. Tem rede social, trabalha rede social, tem Facebook, Instagram, essas coisas. O pessoal conhecer, te seguir também, conhecer um pouco mais aí do teu cotidiano? Está sendo criado aí, né? Está sendo criado. Está preparando todo o material. Preparando todo o material. A minha campanha foi decidida há 2 meses atrás. Sério? Há 2 meses atrás. É mesmo? Então... Tipo, acordou, faltou água, você Isso, voltar a ser vereador, esse negócio. Trabalhar para não ter mais falta de água. Abraçado aí pelos parceiros, né? Eu tenho grandes amigos aí. Isso é importante. A gente sabe que uma caminhada como essa, você precisa, primeiramente, o apoio da família, eu acho que a família, os amigos próximos ali, né, a parceria é muito importante. Teu partido, tá satisfeito com ele? Sim, o Felipe Souza é um cara excepcional, né? A quem eu vejo que ainda vai galgar muitos cargos políticos aí pela frente, né? Jovem. Um cara novo, inteligente. Muito inteligente. E é um parceirão que está dando um grande apoio aí pra gente. Se Deus quiser, aí, nosso partido, né, Felipe? Vamos estar aí com 4 eleitos. Essa é a nossa meta. 4 eleitos. Isso só um partido, né? Só um partido. Aí existem ali as coligações, existem vários partidos juntos e tudo. E o majoritário, no caso aí, é o atual deputado estadual, Roberto Cidade. Já foi lançado como pré-candidato. Sim, o Robertinho. Né? Chama ele de Robertinho. Você pode. Você tem bagagem para isso, né? É porque ele gosta, é um cara carinhoso, né? Atencioso, a forma que ele te trata, né? E te dá liberdade. Porque tem políticos que são trevosos, né? Você não consegue nem chegar. É complicado. Os caras são fechados, você não tem abertura. E o Roberto Cidade não. Né? E esse que é o político.
Legal. É o político que conversa, te abraça, te entende, te dá ideias. E eu tenho certeza que vai ser. Wilton, nós já estamos aqui já no nosso tempinho, já finalizando, mas eu quero dizer que foi muito bom. E eu espero ter oportunidade de bater um papo de novo com você. Vamos ser. Tá? Vou desejar aí que você, nessa pré-candidatura, né, seja o maior sucesso, que ela venha se concretizar, que você realmente, após esse passo aqui de pré-candidato, você possa ser o candidato, ter aí fazer uma boa campanha. E a gente mais na frente se vê, afinal de contas, né? Um colega aí. E esse vozeirão aqui, rapaz, imagine só, ele numa reunião. Minha senhora, vou te... Aquela coisa toda. Agora não pode, mas... já tive lá pela Rádio Cidade. Legal. Love Songs, né? Na Rádio Cidade. Aí, olha aí. Então, tem que falar um pouquinho. Agora o pessoal aqui, ó. O pessoal tá assistindo a gente. Eu sabia que eu conhecia essa voz, Fui locutor também da Rádio Cidade, apresentei o Love Songs, sou muito amigo do seu Antônio Malheiros, né? O telefonezinho vermelho chegou a tocar muito? Sim, muito, bastante. A história do telefone. Então foram épocas que marcaram, né? Que me trazem recordações muito boas, né? Wilton, de verdade. Abração, meu irmãozão. Muito boa sorte. Obrigado. Uma boa caminhada. Obrigado. De coração. Obrigado por você aceitar mais uma vez aí. Sim, estamos aí. Bater esse papo aqui. Gente, o nosso podcast de hoje, o Sabadinho Podcast, fica por aqui. Obrigado mesmo. Aproveita, compartilha aí, legal. Tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, estava passando lá, olhou assim, opa, tem uma programação aqui, deixa eu assistir, gostou, vai lá, se inscreve no canal, aí ó, aciona o sininho, tá bom? Porque sempre que tiver novidades aqui, você já vai estar muito bem informado. Um abraço e até a próxima.